Meus amores, muito bem-vindos. É com muito amor, muita alegria que eu trago aqui ao canal Ediane Ribeiro, psicóloga, comunicadora, especialista em trauma, para a gente falar sobre como lidar com os nossos próprios traumas para que o amor seja possível. Ediane, eu falei antes da gente começar a gravar, queria deixar registrado na gravação que eu sou muito fã do seu trabalho. Você tem um trabalho maravilhoso, mais do que nunca necessário. Então, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, com todos esses corações amorosos. Eu que agradeço, Carol. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que falar de amor é revolucionário. Antes da gravação falávamos de Bell Hooks, essa frase é de Bell Hooks, né? O amor é revolucionário. Por isso eu acho que você tem um canal revolucionário, que é falar de amores possíveis, porque sim, eles são possíveis. Então, para mim é um grande prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. É uma honra falar para você e para a galera que te acompanha. Eu tô bem animada com essa conversa. Eu também contei para você antes, né? E queria contar para quem está assistindo a gente que recentemente eu recebi uma mensagem de uma aluna falando, Carol, eu queria muito que você falasse sobre como a gente faz para se relacionar quando as duas pessoas estão traumatizadas. E aí eu respondi para ela: todas as pessoas estão traumatizadas. Então, uma relação entre duas pessoas traumatizadas é qualquer relação pessoal. E eu acho muito importante a gente entender o que é o trauma para poder curar o trauma, porque às vezes a gente, quando pensa em trauma, pensa só em um evento com um gatilho claro, um disparador. E estudando todo o seu conteúdo, eu vejo que você fala muito sobre os traumas de desenvolvimento, que muitas vezes Uhum. não são óbvios. Então, eu queria te pedir primeiro para explicar para as pessoas o que são traumas, porque pode ser que a gente esteja cheio de traumas que a gente nem está nomeando como trauma ou percebendo. Uhum. Sim, Carol, acho que é extremamente importante a tua fala, que é, quando pensamos em trauma, a primeira coisa que vem à cabeça para muitas pessoas, ou para a maioria de nós, é um evento marcante, dramático, daqueles que muda a vida em antes e depois. E isso é um tipo de evento potencialmente traumático. Então, nós temos eventos que têm uma carga de potência para traumatização maior, e aí estamos falando desses eventos dramáticos, um acidente grave, uma violência, uma negligência. E aí, inclusive, convido seus espectadores, sua audiência, vamos falar de coisas difíceis quando falamos de trauma. Falar sobre trauma pode nos gerar algum nível de desconforto. Então, eu vou começar falando já, agora que toquei nesses traumas mais impactantes, dizendo para quem nos assiste que, se em algum momento você se sentir um pouco sensibilizada ou sensibilizado com a nossa conversa, apenas respire, solte o ar, ou melhor, deixe o ar sair pela boca, se toque, coloque a mão no coração. Se for preciso pausar um pouquinho, pausa um pouquinho, porque só o fato de falar sobre trauma já pode ser muito ativador, embora nós vamos tentar aqui conduzir essa conversa da forma mais suave possível, que é como eu tento fazer ao tocar nesse tema, mas é um cinto de segurança importante para quem nos assiste. E quando nós pensamos, então, nesses traumas impactantes, que muda a vida antes e depois, são aquelas situações que a maioria de nós vai olhar e vai reconhecer como uma situação potencialmente traumática. Isso é um tipo de trauma, porém não é o único. É um tipo de trauma que muitas vezes vai ter como desfecho o transtorno do estresse pós-traumático, que é uma condição clínica muito específica. Porém, há muito mais em trauma do que apenas transtorno do estresse pós-traumático. E aí, quando nós pensamos em trauma, eu gosto de convidar as pessoas que nos assistem a me dizer se vocês já passaram por alguma situação, a pensar agora, se vocês já passaram por alguma situação que foi desafiadora para vocês, que você não estava esperando. Você já passou por alguma situação que aconteceu de repente, Carol? Você não estava Nossa, esperando. muitas vezes. E alguma dessas situações inesperadas, elas te causaram uma ativação emocional, te fez sentir medo, raiva, vergonha, culpa. Vou trabalhar com Angústia. essas principais aqui. Essa ativação emocional te levou a alguma sensação de que eu não sei como sair dessa situação, eu não sei para que estratégias uso para sair dessa situação.
E alguma delas te levou à sensação de que você estava só vivendo aquilo? Isso é o trauma. O trauma é uma experiência que nos causa uma ativação emocional. Então, a vida está correndo, de repente vem uma novidade. Vem uma experiência que não estávamos esperando. Vem uma novidade. Essa novidade mexe com o nosso sistema corpo-mente, ativa uma emoção. A emoção primária no trauma vai ser o medo, mas ele vai se ramificar em outras emoções, em outros sentimentos, como eu citei alguns aqui: raiva, vergonha, culpa. Eu digo que vergonha e culpa, inclusive, são as colas do trauma. Então, tem uma ativação, tem uma emoção que chega junto com aquela novidade, com aquela experiência, e que muito frequentemente vai nos levar para uma experiência interna de sensação de isolamento, de sensação de desamparo. Então, o trauma é uma experiência vivida também em desamparo, que a E gente não sabe muito bem que saída vai dar para ela. te ouvindo falar, eu fico pensando, né? Já pensando assim, você me fez a pergunta, eu pensei numa coisa muito simples, que talvez a gente nem imaginasse que é um trauma, né? Então, por exemplo, a primeira vez que você discute com uma amiga próxima. Eu tenho um grupo de Sim, amigas que eu fiquei muito próxima, muito rápido, e de repente veio uma discussão num jantar que eu não percebi vendo. Então eu pensei nesse evento. E aí, quando você falou a culpa e a vergonha estão coladas, eu sinto que a gente sente isso, mas a gente também tem culpa e vergonha por estar incomodado por isso, porque eu vejo muitas vezes a gente se julgando, quase que um não era para tanto, talvez porque a gente ouviu os nossos cuidadores sim. falarem, ai, mas você está chorando demais, ai, mas você é muito manhosa. É. Então, a gente invalida o nosso próprio mal-estar frente a coisas cotidianas, e talvez isso aumente o trauma, certo? Isso mantém o trauma. Por isso que eu digo que vergonha e culpa são as colas do trauma, que é como se a experiência traumática que foi vivida, e é exatamente isso. A descrição que eu dei agora cabe para os eventos trágicos e cabe para eventos muito simples. Vamos pensar numa criança na escola, e aí eu vou chegar no seu exemplo. A gente vai fazer uma ponte entre uma criança na escola e o seu exemplo no jantar com as amigas. Então, vamos pensar lá, uma criança na escola que está ali experimentando relações, se divertindo, e de repente professora da escola fala, mas você não fica quieta, menina, eu vou chamar o seu pai aqui. E esse pai representa uma figura de autoridade que talvez leve a medo. Essa experiência gerou uma ativação que talvez tenha gerado uma sensação de isolamento, vergonha, culpa. A gente tem uma experiência aí que, para aquela criança, pode ser extremamente traumática. Pode ser que para o coleguinha do lado dela, com quem ela estava conversando, que a figura do pai é uma outra figura, representa outra coisa, essa experiência não seja uma experiência que vai organizar sinais e sintomas de traumatização. Então, uma coisa importante no trauma: o trauma não é sobre o evento, ele é sobre o que é experimentado internamente a partir da situação. O que é experimentado internamente a partir da situação, nós aprendemos muito cedo, nas nossas primeiras relações, a lidar ou a não lidar com isso. A lidar no sentido de deixar essa emoção ter lugar, espaço dentro de mim e achar um caminho para botar essa emoção em forma de ação para fora, já que a emoção é algo que vem nos preparar para uma ação. Ou eu posso, nas minhas experiências, principalmente iniciais, porque a gente não aprende a se relacionar de uma hora para outra e nem nasce sabendo se relacionar, né, Carol? Relacionamento é um aprendizado que começa lá atrás e ele é continuamente modulado ao longo da vida inteira. Então, pode ser que a minha experiência com essas emoções e sensações, essa ativação que eu vivi, lá quando eu estava aprendendo a me relacionar, tenha tido espaço para sair. Ou pode ser que não, pode ser que ela tenha sido suprimida quando eu ouvi: engole o choro, não é para tanto, você precisa ser forte. E nós estamos numa cultura que tende a não validar emoções. Então, muitas Desde de as nós coisas simples, né? Tipo, ralou o joelho, tá cheirando. Assopra e fala, não é nada. não é nada. Porque tem medo da criança chorar para sempre. Tipo, não, eu entendo, dói pra caramba, mas que bom que, né? A gente não valida o incômodo. Não. E aí a gente vai aprendendo lá atrás que o que eu sinto não está correto. E aí eu chego no seu exemplo. Estou com as amigas, tenho uma discussão aqui.
essa discussão me deu vergonha, me deu culpa, mas eu já andei um pouquinho na minha vida e eu sinto vergonha de estar sentindo vergonha, de estar sentindo culpa, porque, na verdade, eu tenho uma desconfiança do que eu posso sentir, de se eu posso realmente confiar no que sinto. E isso é uma das coisas que o trauma faz, né? O trauma nos faz desconfiar daquilo que sentimos. A gente perde a conexão com as nossas sensações físicas, já que a emoção começa com uma sensação física. Se eu te perguntar o que você sentiu no corpo nesse evento com as suas amigas, você certamente vai ter algumas sensações. A sua respiração não ficou igual, a sua musculatura não ficou igual. O seu corpo reagiu, e aí ele te comunicou que você estava sentindo vergonha ou culpa. Só que, no trauma, como a gente tem a sensação de isolamento e sentir-se desamparado e isolado para nós é o perigo máximo que a gente pode viver, porque a nossa primeira necessidade é vínculo. Então, desamparo e não pertencimento para nós é igual a risco de sobrevivência. Então, isso nos leva a criar estratégias para lidar com isso. Se pessoas importantes para mim estão dizendo, não é nada, engole o choro, não é para tanto, eu vou começando a tentar abafar isso. Se eu disser para uma criança, engole o choro, ou ralou o joelho, não foi nada, para com isso, mas você é muito chata me perturbando aqui agora. Ela não precisa ter estudado nada de trauma, que a fisiologia dela toda vai se contrair para tentar segurar aquela emoção. Então, a fisiologia dela vai começando a aprender como não sentir, porque na nossa cultura não sentir foi equalizada com o corpo. E aí o trauma, entrando no desenvolvimento, essa invalidação da emoção faz com que ela fique aprisionada, de alguma forma, no sistema, e a gente não sabe como lidar, só que ela não desaparece, ela fica presa ali, produzindo resposta ao estresse. E nós temos, com isso, milhares de traumas na nossa cultura invisibilizados. Quais, no por nosso exemplo? dia a dia acontecendo. Por exemplo, uma briga num jantar com uma amiga, a perda de um emprego, um conflito no relacionamento, uma situação onde eu senti uma vergonha que, de repente, sei lá, eu precisava falar em público, e aí dá branco, eu começo a tremer. Isso é um sinal de resposta traumática fixada. Eu começo a dissociar, né? O branco é uma dissociação entre memória e atenção. As funções psicológicas começam a se dissociar. Então, aquela situação foi vista como ameaça para mim. Então, todas as situações que são do cotidiano, enfrentar um conflito no relacionamento, enfrentar um desafio no trabalho, podem acabar se tornando situações traumáticas, mas que são invisibilizadas. O dia que alguém foi desrespeitoso comigo, um adoecimento que eu precisei passar, ou que eu passei, ou que os meus passaram, uma frustração, uma pequena frustração de algo que eu queria muito e por acaso não consegui. Então, quando a gente vai pensar em trauma, a gente vai pensar que tudo que ativa a emoção pode ser potencialmente traumatizante. E a gente vai aí entendendo que todos nós passamos traumas, que é como você abre a sua fala, porque todos nós, minimamente, chegamos à vida adulta já tendo vivido algum tipo de perda, de alguma ordem, seja a perda de um brinquedo, Sim. seja a perda de um ente querido, algum tipo de frustração, algum tipo de medo na nossa cultura, muita culpa, que é uma coisa que a culpa e a vergonha são dois sentimentos que nos levam a muita desconexão sensorial, a muita desconexão emocional. Portanto, são mais potencialmente traumatizantes. Então, o trauma, ele faz parte da vida, porque o desafio faz parte da vida, e o trauma é um grande desafio. Só que o trauma, que eu não tenho recursos para lidar com ele, ele vira traumatização, os efeitos duram no tempo. Podem se transformar em comportamentos, padrões, etc. É isso que eu queria te perguntar, porque eu vi uma fala sua que eu achei muito interessante, de que o trauma é um evento incompleto. E que, como ele está incompleto, a gente repete esses comportamentos em situações correlatas, quase que para reviver aquele lugar. E eu não sei se necessariamente é para tentar desdar aquele nó, ou porque eu só sei agir assim, né? Então, se eu me sentir abandonada pelo meu pai, de repente eu entro num lugar de codependência, eu tô lá oferecendo tudo para as minhas amigas, para o meu trabalho, para o cara que eu saio,
e sempre me sinto abandonado e desmerecido. Como é que a gente começa a perceber na nossa vida essa incompletude e esses nossos ecos de desconforto emocional? Eu trabalho muito com essa segunda hipótese, né? Eu venho de uma escola que a gente diz, não é que o trauma se repete para ser resolvido, é que ele se repete enquanto não for resolvido, né? Por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele trabalha com aprendizado também. Então, o sistema nervoso, ele é o primeiro envolvido no trauma, porque é a partir do sistema nervoso simpático e parasimpático são ativadas as nossas emoções de sobrevivência, as nossas defesas de sobrevivência. Depois entram outros na história, na jogada, aí, mas ele é um dos principais. Eu costumo dizer que o sistema nervoso ele precisa ser visto como um sistema de relacionamentos. Ele é o sistema no nosso corpo, o sistema endócrino tem uma função, o sistema cardiovascular tem uma função, o sistema digestório não tem uma função, o sistema nervoso tem a função, nos colocar em relacionamentos com o que acontece dentro de nós e com o que acontece fora de nós. Ler as nossas sensações, para decodificá-las, para saber o que eu estou sentindo, e ler o que está acontecendo no meu ambiente, para me dizer se o ambiente é seguro ou não é seguro. Então, ele é um sistema que a função dele é nos colocar em relacionamento com a gente mesmo e com os outros. Quando essa ativação ela acontece, esse sistema ele entra numa resposta ao estresse. Então, aconteceu lá o problema com o pai, né? Pegando o seu exemplo. Eu tive um pai que essa relação não me deu um apego seguro, o vínculo vivido não foi um vínculo de segurança. Esse sistema nervoso ele vai começar a aprender a partir desse lugar. Então, eu tenho um aprendizado que é uma figura significativa, e para nós é muito importante. Já que a gente aprende relação, tem um outro ponto importante que é nós, humanos, aprendemos relação a partir do lugar de sermos cuidados. Porque o bebê precisa de cuidado, precisa de vínculo para ter suas necessidades básicas atendidas, afeto, alimentação, proteção, limpeza, tudo isso. Então, a gente começa a aprender relacionamento a partir de um lugar de sermos cuidados. Ou seja, se eu não me relaciono com essa pessoa, eu corro um risco, porque não ser cuidado é risco fatal para mim. Então, eu vou fazer de tudo para me relacionar com essa pessoa. Tudo que tiver ao meu alcance, só que isso tudo não tem cognição envolvida ainda, é muito mais sensorial. Ok, essa relação se deu, esse vínculo não foi seguro, porém, o meu corpo e a minha mente, que já começa a entrar na jogada, começam a aprender que, para eu me manter nesse vínculo, para não perder esse vínculo, eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu preciso fazer tudo por essa pessoa, eu preciso passar por cima de necessidades que são importantes para mim, eu preciso agradar os outros, eu preciso manter todo mundo confortável, ninguém pode sentir desconforto, então eu sou a pessoa responsável por manter as pessoas aqui confortáveis ao meu redor. E aí, mesmo que isso me agrida, eu vou priorizar a necessidade do outro em detrimento da minha. Então, eu vou aprendendo um modo de funcionar. Esse é um exemplo, dando um exemplo de um modo de funcionar. Como eu fui aprendendo isso, dessa forma, as vias de afeto e de dor, elas começam a se confundir um pouco. Porque eu tenho um comportamento que me dá o vínculo com o outro, mas também que fere uma necessidade minha. Então, eu começo a ter uma confusão de quais são as minhas necessidades. Chega uma hora que eu não sei mais qual é a minha necessidade, porque eu fui aprendendo só a antecipar a necessidade do outro. Então, qual é a minha necessidade? Não sei. Aí chegam os relacionamentos, em especial os amorosos, que é onde a gente vai exercitar os nossos traumas no primeiro momento, até que isso fique mais saudável. E aí eu vou buscar nessa relação experiências sensoriais, inclusive, que são muito semelhantes ao que eu conheço. Porque para o meu corpo e para o meu cérebro, o conhecido tem ares de mais seguro, ainda que seja dor. Para o cérebro, conhecido igual a segurança. Então, quando a gente fala em trauma, a gente está falando o tempo todo de uma busca de segurança, de uma perda de senso de segurança. Depois do trauma, nada mais parece seguro de novo. Então, a gente está falando de uma busca de segurança. E eu vou buscar essa segurança a partir do que conheço. Só que o que conheço pode ser que desrespeite as minhas necessidades. Pode ser que desrespeite o meu eu mais autêntico. Pode ser que me desrespeite. Mas como essa calibragem
de identificar perigo e segurança ficou confundida, eu vejo segurança onde não existe. E aí eu repito. Né, e eu vejo perigo, talvez, onde não exista também, né? Porque, Também. também, de novo, pensando nessa coisa do pai, eu falo, agora eu lancei uma plataforma que chama amorespossíveis.love, onde eu estou trazendo cursos, porque eu vejo que a gente precisa ter conhecimento e ferramentas emocionais para se desenvolver. E um deles chama Curando o Coração, e eu quis trabalhar esse processo de cura do luto da relação, olhando bem essa perspectiva de que não adianta só falar dessa relação. Eu preciso pensar quais são outras dores que estão ecoando aqui. E aí, nessas, eu vejo muito que, às vezes, a nossa experiência joga contra nós. Então, às vezes, você teve um namorado anterior ou um pai que, quando ele estava bravo com você, ele ficava quieto no café da manhã, por exemplo. Aí você está namorando uma outra pessoa, 40 anos depois desse pai, e a pessoa, ela só gosta de ler o jornal de manhã. Não é nada sobre você. Mas aquele café da manhã silencioso, você fala, tá vendo? É Alguma insuportável. coisa não tá me falando. E aí vai escalando na nossa cabeça, porque Vai. você fica nervosa, aí você quer compensar, aí você fala muito, aí a pessoa se irrita porque você tá falando muito, aí você fala, tá vendo? Era alguma coisa. E aí a gente vai criando novos traumas a partir da identificação de um problema que talvez não era um problema, era um eco, É. né, do nosso trauma. E o que eu vejo, até outro dia eu fiz uma roda com os meus alunos, e a grande angústia eu até consigo identificar, e daí eu acho que eles não veem esses traumas invisibilizados, mas as pessoas conseguem identificar essas coisas, do tipo, meu pai largou minha mãe, ou fui traída em todos os meus namoros. Consigo até identificar alguns traumas, mas não consigo sair desse eco de estado emocional. Uhum. Como começar a trabalhar o trauma para a gente sair desse lugar? Certo. É exatamente isso. Eu vou dar uma legenda dentro da abordagem de trauma, que é o que você está chamando de eco, que é resposta traumática. Isso que você descreveu para nós é a perfeita descrição de uma resposta traumática fixada. Ou seja, É o isso. meu corpo e a minha mente reagem a um sinal que eles percebem como perigoso e ameaçador. Então, a pessoa tomando café calada, o meu sistema já identificou aquilo como perigoso, porque o cérebro ele também vai trabalhar com pistas. Nosso cérebro é muito mais subjetivo do que imaginamos, muito menos racional do que imaginamos, e erra muito mais do que imaginamos, muito menos preciso do que a gente imagina. Porque o nosso cérebro ele trabalha com pistas. Então, eu vivi aquela situação, ele vai guardar aquelas pistas para que no futuro ele economize energia para a gente reagir. Estou tomando café, o fulano parceiro amoroso está na minha frente quieto. Esse quieto pode ser uma pista que se conecta com a experiência de quieto, que era uma experiência punitiva lá do meu cuidador. Ele me punia ficando quieto quando eu fazia alguma coisa errada. Então, antes que eu pense sobre isso tudo vai acontecer num âmbito muito mais subcortical, ou seja, não tem cognição envolvida tanto, discernimento envolvido. Antes que eu pense sobre calma, ele só está quieto, ou era a pessoa lá atrás, o meu pai, a minha mãe, que ficava quieto quando eu fazia alguma coisa. Antes que eu pense sobre isso, meu corpo já está reagindo. Que é o que você falou, a gente já está Mais nervoso. forte, né? Mais Isso é forte do resposta. que eu. Isso é a resposta traumática. A resposta traumática é uma reação emocional e sensorial, algo que o seu cérebro entendeu num ambiente como ameaçador, é uma pista. E essa resposta emocional nos coloca dentro de uma defesa de sobrevivência, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa diante da ameaça. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, ou eu vou congelar, ou eu vou gritar por ajuda, ou eu vou buscar engajamento social, que é de onde nasce a codependência emocional. Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque uma defesa fixada, ela me coloca dentro de... Uma resposta fixada, me coloca dentro de uma defesa. E se a minha defesa é falar demais, eu vou desinvestar a falar. Ou pode ser que a minha defesa seja se fechar também. E aí, o outro vai entender isso também a partir do lugar de experiência dele. Então, se na experiência do outro, que você está falando demais, ele tinha uma cuidadora ou um cuidador opressivo que falava o tempo todo, olha o que a gente tem aí, uma dança entre respostas traumáticas, uma reencenação do trauma acontecendo na relação das duas partes. Como lidar com isso? Seria maravilhoso ter uma fórmula. É, Eu ia amar
se tivesse 10 passos para acabar com suas respostas traumáticas, eu ia amar. Gente, daí fazendo esse disclaimer, não acredite em quem te oferece fórmulas prontas. É um Não. processo desafiador, É delicado. um processo, é processo. E aí, como esse processo vai se dar, vai ter um caminho individual, mas a gente pode ter faróis nesse caminho para nos ajudar, né? Mas é um processo individual, é processual, não existe 10 passos para acabar com o seu trauma, eu não venho dessa escola Eu que também não. acredita que você vai tentar, alguém vai fazer alguma coisa e vai acabar com todos os seus traumas. Processamento de trauma, no meu entendimento, é um trabalho que envolve cotidianamente um olhar para isso. Existe um esforço intencional envolvido nisso. Eu costumo mostrar um gráfico, quando eu estou dando aula também para os meus alunos terapeutas, eu costumo mostrar um gráfico que é o gráfico da Universidade de Harvard, de um estudo sobre desenvolvimento, que compara o tanto de esforço que o cérebro precisa para fazer mudanças em relação à idade. Então, é um gráfico que menos idade, pouquíssimo esforço para fazer mudança. À medida que a gente vai avançando na idade, a gente vai precisando de mais esforço para fazer mudança, que é a neuroplasticidade. Mas que sempre é possível fazer mudança. Mas, quanto mais velhos, isso significa que precisamos de mais esforço intencional para a mudança. Ou seja, ela não vai cair no nosso colo como uma mágica. Ela vai exigir um empenho. Esse empenho começa, para mim, sempre na autoobservação. Sempre. Então, começar a olhar para as relações da perspectiva de como ela te afeta, e não da perspectiva do que o outro fez comigo, mas de como fui afetada a partir do que o outro fez comigo, começa a nos dar pistas de fixação. Então, eu sempre me sinto o quê? Eu sempre me sinto invalidada, eu sempre me sinto humilhada, eu sempre me sinto excluída. Eu sempre me sinto o quê? Eu sempre digo que depois de sempre vem alguma coisa, a gente tem cheirinho de fixação no ar. Maravilhoso. Porque a resposta fixada, ela meu sistema, ele perdeu a capacidade de movimento. O trauma é perda de ritmo e movimento. Então, a gente está na vida vivendo diferentes situações. Então, hoje de manhã, eu tive uma notícia muito boa, 1 hora depois tive uma notícia muito ruim, 3 horas depois fiz um atendimento que me emocionou, agora estou tendo uma imensa alegria aqui de conversar com você. Ao longo do dia, vivi diferentes situações que me provocaram diferentes emoções. E se eu reajo da mesma forma a essas diferentes emoções, isso me diz de uma fixação, porque se as situações são diferentes, eu tenho que movimentar nessas situações. Ou se você não presta atenção nisso, você vai chegar no final do dia e vai falar: tá vendo? Deu errado. Porque aquela coisa, a notícia difícil, que foi um dos movimentos, parece que ela toma tudo, né? Como que se ela contaminasse todo o seu dia e fixasse do tá vendo, comigo nada dá certo. Por isso que eu gosto da palavra fixação, porque essa é a ideia. Você fixa num lugar. Você fixa numa emoção específica ou numa reação específica. Pode ser uma reação comportamental ou emocional, mas comum é que sejam as duas coisas juntas. Então, o trauma ele gera essa perda de movimento emocional, da gente reagir diferente às coisas que são diferentes. Eu digo que a gente perde as nossas possibilidades mais frescas no sentido de mais atuais. E aí é como se a gente estivesse reagindo no presente a alguma coisa que aconteceu no passado. Então, sempre que acontece tal coisa, eu me sinto de tal jeito. Sempre que acontece isso, acontece tal coisa comigo. Então, a autoobservação nos dá esse lugar de, nossa, eu me sinto sempre dessa forma nessas situações. O sempre é uma luz amarela. Temos uma grande chance de ter uma fixação aí. E aí, a partir do momento que a gente identificou que fixações são essas, e aí vou fazer um relato confessional aqui, Sim. que é só o que eu posso, que eticamente é o que eu posso trazer ao meu próprio conteúdo, né? Porque senão a gente abrir um pergaminho aqui de conteúdos, mas o meu eu me autorizo a trazer. E no meu processo, que vivi vários traumas de desenvolvimento e TEPT complexo e tudo, uma resposta traumática fixada
foi o corte do vínculo. Então, eu fiquei muito tempo com dificuldade de estabelecer relações de intimidade. A relação ia ficando mais íntima, eu fugia da relação. Eu fui para a codependência um pouco também, para algumas relações específicas, mas a grande maioria delas eu saía antes que a relação ficasse muito íntima. Mas A você intimidade era percebia que você favorecida. saía ou você punha a culpa no outro? Porque eu vejo pessoas que saem e falam assim, ninguém quer nada com nada, sem perceber que a É, gente está com medo de intimidade. é. Você vê isso? Isso é o mais frequente, porque é esse olhar que eu falei, da autoobservação pelo que o outro fez comigo, e não pelo que essa situação, que às vezes até o outro fez, mas como isso me afeta, é a grande pergunta. Como isso me afeta, o que o outro fez? Que o outro pode ter sido um sacana, sim, isso existe, gente, sacana existe. Né? Então, isso Total. pode ter acontecido. Agora, quando eu olho e tento julgar, avaliar, analisar o comportamento do outro, isso me dá muito pouco elemento que me ajude a me movimentar nessa situação. O que me dá elementos para eu conseguir, já que a gente está falando de uma fixação, a gente está falando de perder movimento, eu preciso recuperar movimento e ritmo, que é, acabou esse relacionamento, ou fui sacaneada, ou estou me sentindo de tal forma, como é que eu me movimento dentro disso? Então, o olhar para o outro e achar que a questão é com o outro é o mais direto, porque nos protege de olhar para esses lugares que são dolorosos de visitar, muitas vezes. Então, é uma forma protetiva também. No meu caso, eu acho que eu fazia as duas coisas. Eu tanto olhava e transferia a responsabilidade disso para o outro, quanto às vezes eu encerrava mesmo, por medo. E nesse processo de encerrar, eu acabava me sentindo sempre muito sobrecarregada. Eu encerrava muito dizendo, nossa, mas como essas relações me sobrecarregam, como elas me sufocam, e eu não aguento mais. Então, se eu estou sempre sobrecarregada, um cheirinho de resposta traumática aí. Identifiquei, estou sempre sobrecarregada, o mundo me sobrecarrega, calma. Né? O mundo está, as pessoas estão vivendo as vidas delas, não é tudo sobre mim. Então, se eu estou sempre sobrecarregada, vamos começar a olhar, por que eu estou sempre sobrecarregada? E aí eu acho que é o segundo momento. Fez uma autoobservação, identificou como é que eu me sinto nessas situações que estou sobrecarregada? Como é que eu cheguei nela? Como seria devolver a carga? E aí vem a grande questão, que é quando a gente identifica o padrão, e não é a parte mais difícil identificar o padrão. A parte mais difícil é, eu identifico o padrão, mas eu estou nele porque ele me causa um afeto. É difícil sair dele porque ele me causa um desconforto. Me pensar fora do padrão me causa um nível de desconforto que se relaciona, para mim, com ameaça. Então, se eu não faço tudo pelo outro, se eu não agrado o outro, se eu estou numa relação de intimidade e conexão com o outro, ou os diferentes tipos de desfechos que o trauma pode ter nos relacionamentos, se eu não estou nesse movimento para garantir esse vínculo, parece que eu posso perder esse vínculo a qualquer momento. Então, o que salta, que nos mantém no padrão, em ultimíssima instância, se a gente for dissecando, a gente vai chegar numa coisa que é medo do desamparo. Em última instância. Ediane, muito obrigada por essa troca, por essa aula maravilhosa.